Bom dia! E hoje nós terminamos a carta aos Romanos com os capítulos 15 e 16. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nesta manhã tocar os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa vida, para que essas palavras possam produzir frutos em todo o nosso ser, em todo o nosso fazer, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 15. Condescendência mútua. Nós que somos os fortes, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos, e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo, para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito: os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa nova para judeu e pagão. Por isso, acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério entre os circuncisos para manifestar a veracidade de Deus pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. Noutro lugar diz: alegrai-vos, nações, com seu povo. E ainda diz: louvai ao Senhor, nações todas, e glorificai-o todos os povos. Isaías também diz: da raiz de Jessé surgirá um rebento que governará as nações, nele esperarão as nações. O Deus da esperança vos enche de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que, pela virtude do Espírito Santo, transbordeis de esperança. Comunicações pessoais. Ministério do Apóstolo. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento capaz de vos admoestar uns aos outros. Se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser um ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus, e isso para que os pagãos santificados pelo Espírito Santo lhe seja uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo, no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho, pela palavra e pela ação, e pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito. De maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria, e me empenhei por anunciar o Evangelho onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outro. Fiz bem assim como está escrito: irão vê-la aqueles aos quais ainda não tinha sido anunciado, chegarão a conhecê-lo aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Foi isso que muitas vezes me impediu de ir ter convosco. Mas agora já não tenho com que me ocupar nessas terras, e como há muitos anos tenho saudade de vós, espero ver-vos de passagem quando eu for à Espanha. Espero também ser para vós conduzido até lá, depois que tiver satisfeito, ao menos em parte, o meu desejo de estar convosco. Mas no momento vou a Jerusalém para a ajuda dos irmãos. A Macedônia e a Acaia houveram por bem fazer uma coleta para os irmãos de Jerusalém que se acham em pobreza. Houveram-no por bem, aliás, o devem a eles, pois se os pagãos têm parte nos bens espirituais dos judeus, devem por sua vez assisti-los com os bens materiais. Logo que eu tiver desempenhado essa incumbência, e lhes tiver feito entrega fiel dessa coleta, irei à Espanha passando por vós. E sei que, quando for ter convosco, irei com todas as riquezas das bênçãos de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da caridade que é dada pelo Espírito,
Combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim, para que eu escape dos infiéis que estão na Judéia, e para que o auxílio que levo a Jerusalém seja bem acolhido pelos irmãos. Então poderei ver-vos com alegria, e se for a vontade de Deus, encontrar no vosso meio algum repouso. E o Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Capítulo 16. Recomendações. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Câncres, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis com qualquer coisa que de vós venha precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida eles expuseram as suas cabeças, e isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai ao meu querido Epeneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são muito estimados entre os apóstolos e se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, amicíssimo meu no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo Jesus, e meu amigo Estaques. Saudai Apeles, provado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os que são da família de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, que trabalham para o Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou para o Senhor. Saudai Rufo, escolhido no Senhor, e sua mãe, que considero como minha. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudai Filólogo e Júlia, Nereu e sua irmã, Olímpio e todos os irmãos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que recebestes. Evitai-os. Esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio ventre, e com palavras adocicadas e linguagem lisonjeira enganam os corações simples. A vossa obediência se tornou notória em toda parte, razão porque eu me alegro a vosso respeito. Mas quero que sejais prudentes no tocante ao bem e simples no tocante ao mal. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e Quarto, nosso irmão. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus único, sábio, por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. E aqui termina a leitura de hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.